vou deixar assim, nesse modo aqui, para eu não me perder aqui na lateral. Então, eu chamei, né, esse grupo aqui, ótimo, depois, Priscila, a gente explica esse grupo para você, se você quiser participar. A Amanda é a grande articuladora aqui do grupo, mas aqui nós estamos todos em TAs, né, todos nós somos ou TAs ou pedagogos, nessa questão de assessoramento pedagógico, como fazer esses suportes, apoios, e que a gente sabe bem o que é isso. E aí, surgiu em algum momento uma discussão no grupão, né, no nosso grupo, sobre a reestruturação das engenharias, e eu achei interessante trazer para vocês esse conteúdo do que está acontecendo na UFSCar, com a questão da participação da universidade nesse programa Brasil e Estados Unidos de Modernização da Educação Superior, que se chama PMG, EUA, né, ou PINS, que está dentro dessa engenharia de materiais e metalurgia, e porque é uma coisa grande que está acontecendo, que eu acho que seria legal colocar todo mundo aqui, que é assessor, nessa mesma página, pelo menos trazendo esse olhar aqui para o UFSCar, e o que eu estou conseguindo minerar ali, e vendo de bacana, né, que está acontecendo. Então, para quem não sabe, deixa eu ver se eu coloco alguém aqui, peraí. Eu tenho que permitir aqui, tá? Para quem não sabe, esse programa, ele veio para um edital 23/2018, todas as referências estão lá, viu, pessoal? E ele tinha uma ideia, assim, de algumas metas, né, que a gente pode visualizar aqui, que era criar rede de colaboração, a questão da modernização, internacionalização, integrar os cursos nos diferentes níveis de formação, gerar novos modelos de currículo, trazer a questão de pensamento criativo, enfim, eram essas metas. Houve um processo seletivo, 8 universidades foram selecionadas em diferentes cursos de engenharia, e a integração, interessante, isso aqui é um projeto CAPES e Fulbright. A Fulbright é uma instituição americana que fomenta muito a educação no mundo inteiro, né? E a Fulbright tinha, além das metas, tinha metas, então, na verdade, a CAPES entrou com menos dinheiro, a Fulbright está entrando com um montão de dinheiro, né? E tinha algumas metas, assim, relacionadas à avaliação discente, governança, formação docente, algumas estratégias, enfim, uma estratégia de divulgação dessas experiências, desses PINs, para todos os outros cursos de engenharia do país. Tem essa meta também. O que acontecer nesses PINs será transbordado para as outras engenharias, né? Então, é uma prototipação de inovação que está acontecendo. E aí também tem, dentro desse fomento da Fulbright, tanto a ida para os Estados Unidos de professores, quanto e assistentes, que são alunos de doutorado, bolsista de pós-doutorado, que vão para lá, mediante edital, visitar instituições de ensino americanas, como essa mobilização de especialistas americanos para fazerem essas orientações, essa consultoria. Então, essas foram as universidades selecionadas. A PUC do Paraná é a única particular, e ela está buscando a acreditação da ABET. Eu não sei se todo mundo conhece o que é a ABET, que é uma associação de acreditação, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais lá. E o curso de materiais da UFSCar foi selecionado por uma série de fatores. Mandou um projeto. Na universidade, esse programa de modernização passou a se chamar Movimenta, né? E também saiu uma matéria na revista UFSCar, depois, se vocês quiserem ver os maiores detalhes lá, também está na referência. Foi criado um logo, toda uma estratégia. Então, ele tem duas frentes, uma que é dentro do curso de materiais propriamente dito, e a outra que envolve o centro. Aqui a nossa universidade é departamentalizada. Peraí, deixa eu colocar mais alguém. É departamentalizada.
Então, o curso de engenharia de materiais, ele fica dentro de um centro, né, o departamento, na verdade, o curso pertence ao centro, né, o departamento de engenharia de materiais faz parte desse centro, e os outros departamentos que também têm os seus cursos, também estão envolvidos nisso, porque tudo que acontecer dentro do DEMA, dentro do curso, vai também acontecer para os outros cursos, para civil, computação, a elétrica, a mecânica, a produção, a engenharia física e a engenharia química, que são as engenharias desse centro aí. Então, tem um movimento acontecendo propriamente dentro do curso, né? E aí uma timeline assim de coisas que estão acontecendo, então até a seleção, o processo de seleção, o planejamento, o surgimento das novas DCN, as missões, então aqui no final de 2019, né, foi o pessoal para as missões, foram para os Estados Unidos visitar as universidades, e aí aí chega o Covid, teve todo reorganização das coisas, tudo isso, gente, pode ser visibilizado nessa palestra aqui do professor Helder, tá? Se alguém quiser mais detalhes, eu vou passar bem rapidinho. Então, acontecendo dentro do curso e dentro do centro, também estão acontecendo coisas, né? Então, tem todo um conjunto de ações que precisaram ser organizadas, que a instituição precisou se organizar, criar as equipes de trabalho, enfim, esse é um projeto que teve que ser institucionalizado, então a Prograde também apoia, a SEAD também apoia, a PROEX, enfim, tem há o comprometimento de vários setores ali para apoiar o desenvolvimento desse projeto que vai durar 8 anos na universidade. E onde que a gente está ali, né, e onde que eu estou aqui, um pouco mais por curiosidade e afinidade, porque eu tenho uma formação em engenharia também, eu fiz florestal lá no passado, depois eu fiz pedagogia, redirecionei para a educação, mas eu tenho esse apreço aí pela área de engenharia, eu gosto bastante. E lá no começo, quando se pensou essa ideia do projeto, eu, como SEAD, né, então aí vocês vão ver que eu estou num duplo papel aqui, eu estou representando a minha secretaria institucionalmente, por exemplo, na criação do projeto, durante 2019, algumas oficinas, agora em 2020, 2021 também, a SEAD é um lugar que fica apoiando com as ações da SEAD, e eu começo a fazer uma atuação pessoal quando eu entro em 2019, que eu faço em 2020, que eu fiz o meu projeto de pós-doc para acompanhar esse processo. Então, eu começo a ter tem hora que eu não sei muito bem onde eu estou, eu tenho uma crise de personalidade aí, ora sou eu, ora é SEAD, então, esse é onde que eu me localizo, né? Então, várias ações, gente, isso aqui também está na palestra lá, eu não vou me estender, várias ações precisaram caminhar juntos nesses materiais em movimento, tiveram que organizar, criar essa academia movimento, que depois eu vou falar, porque não basta o curso de materiais modernizar, depende da física, depende da matemática, depende da... Ops, alguém tentando também. Depende da matemática, enfim, o curso está dentro de uma universidade, né? E os outros cursos também, o DEMA depende de disciplinas dos outros departamentos. Então, se não houver o movimento de todas as engenharias juntas, não há possibilidade de fazer essa inovação. E isso é um aspecto de inovação também que tem sido, que tem aparecido, né? Então, há mobilização nesse sentido. O centro mobiliza de um modo, e o curso mobiliza as suas ações mais específicas relacionadas ao projeto, porque o curso vai ter que mandar relatórios, elaborar, enfim, todas as documentações para a CAPES, né, que é um projeto CAPES. Então, são várias ações que têm sido feitas, esse processo de participação nesse IBEA, com as consultoras americanas, é uma delas.
Então, tem as ações dentro do curso, o curso é de responsabilidade do curso, dos cursos fazerem revisão curricular, contextualizar, enfim. E é responsabilidade do centro fazer ações maiores, né? Então, também está dentro da palestra aqui, que vocês quiserem ver no contexto. Essa criação de programas grandes, falar de híbrido, depois falar de formação e capacitação, as competências, né? Enfim, todo esse conjunto de coisas estão acontecendo. Alguém está com microfonia? Ah, pronto. E tudo isso está acontecendo nesse vulco aí, né? A minha ação está mais próxima do curso, do movimento materiais, do que propriamente do movimento CCT, né? Até porque o meu pós-doc está sendo feito dentro do DEMA, né, dentro do departamento. E aí também foi criado essa academia Movimenta, que foi uma ideia de trazer dentro de um classroom. Era nesse classroom, Aline, Amanda, que eu queria colocar você, e eu vi que as nossas suítes não se estranham, né? Então, eu não consigo colocar você com o seu e-mail oficial dentro de uma suíte oficial. A Google tem umas coisas aí que... E aí, então, nesse Academia Movimenta, que seria o braço teórico desse projeto, é onde a gente está estudando e fazendo tudo isso que eu vou descrever mais para frente, daqui para diante, com o apoio dessas especialistas da CAPES. Por que são essas especialistas aqui, né? Na verdade, antes da pandemia, havia a ideia de que elas viessem para o Brasil, fazer os acompanhamentos próximos às universidades. Com o contexto da pandemia, impossibilidades de voo, o que aconteceu? Criou-se esse formato de aconselhamentos quinzenais com essas especialistas. Então, a cada 15 dias, um desses temas está sendo discutido, né? E aí, dessa assessoria aqui que eu queria falar, dentre as muitas coisas que está acontecendo. Depois a gente pode abrir para perguntas de outras coisas que estão acontecendo nesse processo de modernização, mas eu queria trazer, assim, o que o que eu estou vendo de ponto importante para a gente, né, a pedagogo, o assessor, nesse processo das reformulações curriculares. Então, eu destaquei alguns pontos que eu acho que, lembra, isso que eu falei para vocês, elas viriam, mas agora não vem mais. Por quê? Porque criou-se esse BEA, que chama Board of Expert Advisor, né? Gente, assim, e aí é essa consultoria que eu estou falando, seria essa estratégia. Quem são essas? São 4 especialistas, são engenheiras, são formadas em engenharia, então, e trabalham com educação. E o que elas têm em comum? Todas são avaliadoras da ABET, que é o Accreditation Board of Engineering and Technology. Eu não sei se todo mundo conhece a ABET, é uma grande instituição de acreditação, né, de validação. Lembra que eu falei que a PUC do Rio Grande do Sul está solicitando acreditação? Então, quando é pago, é um processo pago, caro, né? E, então, a ABET, quando uma universidade pede acreditação na ABET, é como seria assim, um selo de qualidade, vamos pensar assim, em termos de ensino, de engenharia ou de tecnologia. Então, tem uma série de coisas a serem cumpridas, né, e regras, ou seja, ok, vocês querem ter acreditação ABET, mas vocês vão ter que fazer isso. A UFSCar não se sentiu, e eu acho que todas as instituições ali, pelo que eu vi, só a PUC, né, que é particular, todas as instituições federais se sentem muito confortáveis diante dessa situação, porque a gente tem uma excelência no ensino, né? Então, a acreditação da ABET nem está sendo discutida como sendo uma meta do projeto. Porém, a CAPES, né, e aí depois a gente pode discutir por que é que a CAPES fez essa escolha,
trouxe, então, e está pagando essas especialistas, elas estão ganhando para fazer esse trabalho, né, de trazer as suas expertises em relação a essas temáticas que foram definidas a partir também das dores dos cursos, né. Então, rubricas seriam mais relacionadas à questão do formato de avaliação, a questão dos currículos, mais por essa questão da reformulação curricular, cooperação universidade-empresa no âmbito da graduação também é uma situação que vem pelas DCNs, e a questão dessa multitrans interdisciplinaridade que essa professora chama de cross-disciplinary, né? Então, todas essas temáticas aqui, na verdade, elas estão relacionadas às DCNs, né? E de uma forma ou outra, assim, as instituições, por meio dos seus representantes, né, eu estou ali no meu cantinho, como assessora, como pós-doutoranda, mas quem está fazendo parte dessas reuniões são os professores que foram arregimentados lá do departamento para participarem das reuniões, né. Então, cada uma dessas temáticas aqui, parece que tem um conjunto de 3 ou 4 professores. É lógico que não é um consenso, tem toda uma turminha lá que não está nem, que está fazendo de conta que esse projeto não está rolando, né, ou porque ainda não chegou, ou que também estão no momento da carreira que já estão aposentando. Então, vocês sabem o que é mobilizar as pessoas em torno de um projeto institucional, o quão difícil isso é, eu não preciso nem ficar dando os detalhes aqui. Mas o fato é que existe uma linha de frente de professores, não só do curso de materiais, mas de todos os outros cursos também, em torno disso que está sendo discutido nesse BEA, né? Então, uma engenharia de materiais está discutindo rubricas, mas também está na civil, também está nas outras engenharias, né? Então, está sendo permeado essa discussão, essa temática para todos os cursos. Então, e por que eu queria destacar aqui para vocês, que eu acho que é muito relevante, que é o meu olhar, assim, que está brilhando os meus olhos, né? Todas as outras temáticas são muito interessantes, mas essa aqui, que a professora Mary trouxe, ela fez já 3 conversas com a gente online, 2 eu participei. E, gente, destacar uma coisa, eu já vou direto no assunto. A questão que ela traz é o tal SHA versus SLOW, Student Learning Outcomes, que nesse meu olhar, eu consegui detectar a similaridade entre essas duas coisas, né? E eu vou explicar por que eu acho que a gente... Então, eu estou colocando essa afirmação e eu vou mostrar para vocês por que eu achei interessante desse olhar. Porque, assim, ó, quando a gente vai olhando as DCNs, a palavra competência... e aqui sim, competência pode ser entendida como SHA, competência pode ser entendida como SLOW. E aqui, na minha interpretação, elas são a mesma coisa. Competências, todo mundo já está careca de ver esse texto da DCN, né? E desenvolvimento de competência, descrição, competências a desenvolver, instrumentos de avaliação das competências, como é que vai se fazer essa tal dessa competência, isso os cursos têm até 2023 para fazerem as suas reformulações. Então, isso está queimando a cabeça, não diferente no curso também, mesmo participando de todo esse projeto, o curso de engenharia de materiais também vai ter que fazer essa adesão às DCNs, embora esteja com o adicional de ter que fazer inovações, né? Então, quando a gente olha a questão das competências como SHA, competências como habilidades, atitudes, conhecimentos, e isso está no documento lá do MEI, né, aquele documento da CNI, em que faz as orientações para como implantar as DCNs nos cursos de engenharia, que vocês também devem estar muito familiarizados, a gente vê, então, que há um passo a passo para se chegar ali, né, começar pelo desenho das competências e não dos conteúdos, tem todo um conjunto de passos ali a seguir.
E nesse documento da CNI, aqui da CNI, né, do movimento pela... A gente tem esse... Ops! A gente tem esse documento aqui, o documento de apoio, né? A gente tem essas duas referências. Tem o Zabala, que também traz a questão... O Zabala já traz um acréscimo, que competências estão relacionadas a componentes atitudinais, procedimentais, conceituais, né? E eles citam também o Scalon, e o Scalon, ele vai uma abordagem por competência, linkando o que não é competência, né? E aí ele fala claramente que competências não podem ser reduzidas a objetivos de ensino, enfim. Porém, quando a gente vai, né, então todos esses dois autores aqui, Scalon, a própria MEI e a própria CNI, eles vão trazendo esse olhar de competência como chá, né? Quando a gente olha para a ABET, né, a ABET, a acreditação, e o que as consultoras, e o que a professora Mary trouxe nessa ideia, né, a professora Mary, ela vai trazer um termo que eu não tinha visto. Eu sempre tinha visto competência como chá. E aí, eis que me surge esse termo, competência como SLOW, Student Learning Outcomes, que é diferente, ele não é o tal do objetivo de ensino, né? Mas ele incorpora os mesmos elementos que estão descritos como competência, habilidades e atitudes, porque a definição de Student Learning Outcomes é exatamente essas três categorias aqui. Tem que ser conhecimentos, habilidades, tem uma diferença entre skills e abilities em inglês, né? Então, é alguma coisa mais competência, outro mais habilidade, um na destreza, enfim, tem todo um conjunto disso. Numa tradução livre, a gente pode considerar que esses resultados de aprendizagem do aluno, que englobam conhecimentos, capacidades, habilidades ou atitudes, são equivalentes. Por isso que eu falei, nossa, um caminho para a redação ou para essa questão das competências dentro do curso. E como que foi esse caminho, né? A ABET tem, e isso foi a professora Mary que nos passou, tem uns quadros de competências já descritos, em torno de 11 quadros de competências, né? Capacidade de aplicar conhecimento, de projetar um sistema, projetar e conduzir experimentos, projetar um sistema, atuar em equipe, formular problemas de engenharia, se comunicar, enfim, tem isso tudo aqui, ela nos passou como todas essas grandes quadros de competência, e como que esses quadros estão construídos, gente? Pasmem, eles estão usando a taxonomia de Bloom para fazer essas descrições de competências. Então, por exemplo, em aplicar conhecimentos de matemática, você tem as competências que estão nos níveis das taxonomias de Bloom. Então, isso aqui são os resultados de aprendizagem, os SLOWs, né? Os learning. Que elemento do SLOW é aqui? Olha, ele tem que reconhecer, tem que compreender, aplicar, analisar. Aqui ainda está invertida a taxonomia. Então, para aquelas 11, pensa que naquelas 11 quadros que tem ali, existem esses quadros muito grandes descritos com cada uma dessas definições aqui. Como que isso surgiu para a questão de reformulação do PPC do curso de engenharia? Primeiro, então, nós tomamos como princípio que esse chá, competência, habilidades e atitudes, é igual a Student Learning Outcomes. Então, definiu-se que eles são equivalentes, tá?
E a literatura depois, no artigo da professora Mary, isso está bem descrito, e eu tenho segurança de afirmar isso, né, e teoricamente a gente consegue afirmar essa questão do modo de descrever competências serem equivalentes, né. Aí decidiu-se que os quadros que a Abet nos passou, né, que a professora Mary nos passou, são válidos para a definição das competências do curso, que já estavam descritas no PPC, né? E aí a gente definiu uns passos para a redação das competências, adequando as novas DCNs, né? Então, como é que a gente fez esse passo a passo? Analisamos as competências, tá? Né? Só um minutinho. Deixa eu colocando mais alguém aqui. Então, o que a gente fez? Analisamos as competências que já estavam no PPC, comparou-se com as novas DCNs, fez a adequação e reescrita do texto. Né? E aí, elas viraram isso aqui. Elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 competências que está definido para o curso de materiais da UFSCar. Que vocês vão ver que isso aí, gente, tá? É mais ou menos aquilo que roda, né, em todos os outros cursos. Projetar processo de engenharia, trabalhar de forma colaborativa, ter atitude científica, isso já existia no curso, foi feita uma adequação para as DCNs, né, nesse passo aqui, reescrita, então a nova, esse aqui é o ponto de partida que seria definido no projeto das competências. No passo 2, o que nós fizemos? Dos quadros de referência da Abet, nós decidimos comparar essas competências com o que está definido naqueles quadros da Abet e fazer essa correlação, selecionando para cada competência do PPC os quadros mais adequados entre aqueles 11 disponíveis para a gente poder fazer essa redação. E aí, como que ficou isso? Por exemplo, no item 1 aqui, né, que é aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos e propor soluções, nós usamos o quadro de referência A, capacidade de aplicar conhecimentos de matemática e ciências e engenharias, e o E, capacidade de identificar, formular e resolver problemas de engenharia, para fazer o seguinte, nós fizemos a construção de um quadro, né? Gente, tipo copia e cola, tá? Copia, traduz e cola, tá? A gente está nesse nível ainda. Pensando que esse é a competência, né? No nível de Bloom de aplicar. Então, para cada um dos níveis de Bloom, você pode ter alguns resultados, uns slows, né? Que o aluno vai desde descrever os princípios científicos fundamentais até projetar uma estratégia para identificar. Então, essa competência aqui, ela pode acontecer nesses diferentes níveis da taxonomia de Bloom. O que a gente está definindo é que o aluno não precisa chegar até aqui. Ele pode chegar em aplicar, e isso já está suficiente para o curso. Né? Então, se o curso chegar o quadro está lá, mas se o curso, leia-se, se as disciplinas conseguirem trabalhar os princípios nesse nível aqui de aplicação das ciências e resolução, na proposição de melhorias, o curso entende que a competência já foi atingida. Tá? Se houver esses outros, trabalhar dentro da disciplina, tudo bem, ótimo, legal, mas vai para cada uma daquelas competências, vai se ter um nível em que vai ser o desejado. O que precisa fazer ainda? Transformar, isso aqui tudo está num rascunhão, né, a gente está fazendo, tem lá um doc gigante que a gente está fazendo uma planilha, um quadro desse para cada uma das competências, nesse movimento, copia e cola, por enquanto, e traduz, né. Agora, precisa transformar isso
num documento oficial, embasado teoricamente, né? E depois validar isso, né? Ou seja, pegar todos esses quadros de referências, colocar para os outros professores, verificar a aplicabilidade, por exemplo. Escolher uma disciplina, a disciplina verifica se o que ela está propondo em termos dos seus objetivos, se encontra algum eco dentro daqueles quadros e em que nível da taxonomia de Bloom, para depois existir um momento computacional em que o professor vai lá e, sei lá, e clica, ó, eu estou trabalhando, né, na minha disciplina, eu estou trabalhando aqui em selecionar aspectos-chave do problema. Enfim, vai ter que ter alguma coisa computacional que vai fazendo essa linkagem do que é que cada disciplina está trabalhando nesses quadros de competência. É um negócio gigantesco. E é isso que a IBET vende. Ela vende um sistema operacional em que todo mundo já tem essas competências que vão sendo construídas ali, e o sistema computacional para já fazer tudo isso. Nós vamos ter que criar, né, usar muito da nossa criatividade enquanto instituição que não tem dinheiro para pagar as coisas, como que é que a gente vai fazer a computação disso, ou a análise de tudo isso, para depois de 8 anos, né, ou ao longo de um tempo, chegar assim, não, olha, o curso conseguiu implementar as competências das ECNs. Então, todo esse campo de estudo está aberto ainda. Tudo isso está em download, vendo como que esse grupo vai conseguir fazer. Então, gente, era isso, assim, que eu tinha que fazer, né? Depois, eu preparei alguma coisa do meu pós-doc, mas eu acho que não vale a pena. Um outro momento a gente fala. E eu queria saber com vocês, assim, se eu fui muito rápido, se não